Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos. Começamos mais uma live do BTG Pactual para tratar dos últimos fatos políticos e econômicos que são interligados e andam muito quentes nessas últimas semanas em Brasília. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje Murilo de Aragão, que é presidente da Arco Pesquisas, e também o Daniel Cunha, analista do BTG Pactual. Boa noite, rapazes. Uma honra aqui dividir esse palco com vocês mais uma vez. Boa noite, Amanda. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor Murilo. Boa noite, Amanda. Bom, vamos começar já fazendo um retrospecto. Acho que a gente pode fazer, não é nem das últimas 2 semanas, os últimos 2 dias que acho que valeram por alguns meses, né, Murilo? Ontem e na segunda-feira circulou muito em Brasília um temor de uma suposta ruptura institucional, né? Primeiro com a demissão do Fernando Azevedo Silva, do Ministério da Defesa, depois com a ameaça que acabou se concretizando da entrega dos cargos do comandante das 3 forças, né? Acabou virando uma demissão a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Houve ou há risco de ruptura institucional na sua avaliação, Murilo? Amanda, na minha opinião, nunca houve um risco de uma ruptura institucional, porque não há apoio na sociedade nem nas instituições no sentido que ocorra uma ruptura institucional. Se a gente comparar com os momentos que ocorreram rupturas institucionais no Brasil, todas elas, salvo talvez a proclamação da República, todas elas tiveram a mobilização popular e das instituições, principalmente a chamada Revolução de 30, o movimento cívico-militar de 1964, de hoje, 31 de março, que poucos lembram que teve apoio de 90% da imprensa, 90% do empresariado, 90% das instituições, e o afastamento do João Goulart, presidente, foi votado num congresso aprovado, inclusive, por figuras como Ulisses Guimarães, por exemplo. Claro que, quando se fala da Revolução lá de 64, do movimento de 64, ele começou de um jeito e terminou do outro. O apoio que existiu deixou de existir ao longo do percurso. Mas eu quero te dizer que hoje não existe esse apoio para nenhuma ruptura institucional, nem contra, nem a favor o presidente Bolsonaro. É evidente que causou mal-estar a forma dos acontecimentos, há uma divisão, ou um gap de expectativas entre eles, entre presidência e Forças Armadas, mas isso será resolvido dentro da institucionalidade. E o Supremo Tribunal, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo são fortemente institucionais, e hoje não há condição de ninguém romper essa institucionalidade pela ausência de apoio na sociedade. E até mesmo dentro das Forças Armadas, que elas não estão interessadas em aventuras que possam, que as desloquem do papel constitucional que a elas é atribuído. Eu vejo o Exército, a Aeronáutica e a Marinha fortemente constitucionalistas no dia de hoje, o que, na minha opinião, impediria uma ruptura para qualquer dos lados. Eu concordo com você, com a sua análise, Murilo, mas você não acha que há um certo flerte do presidente Bolsonaro em politizar os quartéis, ou politizar as Forças Armadas, ou aproximar de alguma forma as Forças Armadas do seu governo, para que elas não sejam propriamente uma instituição de Estado, e sim uma instituição de governo? Foi isso que esteve por trás da demissão do ministro da Defesa e dessa necessidade da troca de comando, que começou, na verdade, como uma troca de comando pontual no Exército, né? O general Edson Pujol, mas acabou se ampliando para as outras forças também, para a Marinha e a Aeronáutica. E as Forças Armadas, aí, como você disse, deixaram claro que não vão andar à margem da Constituição. Olha, eu não vejo aí um objetivo claro de politizar os quartéis, até porque há uma reação intensa das lideranças militares nesse sentido. O que a gente vê é o presidente Bolsonaro, que gostaria de ter maior apoio das Forças Armadas para as suas políticas públicas. E duas seriam de destaque: a questão da pandemia e a questão do meio ambiente, onde houve ali uma declaração de que o Exército não iria participar mais do combate às queimadas. Então, esse conjunto aí de fatos criou aí um mal-estar entre eles. Agora,
eu não vejo também o sentido de o presidente Bolsonaro avançar sobre a politização, porque ele teve como expressão melhor da política o voto da família militar, né, que foi a favor dele em 2018. Mas hoje, com todas essas questões aí, eu não sei se já teria o total de apoio que ele teve no passado. Então, eu vejo que esse movimento é muito mais o fruto de um descontrole, de uma insatisfação, e que, de certa forma, faz o presidente Bolsonaro depender ainda mais do universo político para governar. E o universo político, ao mesmo tempo que ocorria essa crise, o Centrão passou a morar também dentro do Palácio do Planalto com a nova coordenadora política, a deputada Flávia Arruda. Exato, esse é um ponto importante, Daniel. Vamos trazer o mercado e a economia para essa conversa também. O mercado parece que basicamente não reagiu nem ontem, nem hoje a esse acirramento do conflito, ou uma crise militar a qual o Murilo se referiu. Depois a gente pode explorar melhor se há uma cisão de apoio ao presidente, uma dissidência entre os militares, se há uma diferença entre o apoio que ele recebeu em 2018 e que possivelmente receberia agora, ou eventualmente em 2022. Como é que o mercado interpretou os últimos acontecimentos? Causou algum estranhamento ou não, Daniel? O mercado andou ao largo disso? Bom, primeiramente e novamente, boa noite, Amanda, boa noite, Murilo, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos à live aqui do BTG Pactual. Amanda, sua pergunta como o mercado reagiu, assim, a gente primeiro tem que colocar num contexto que o mercado já vem, né, num crescente ceticismo. Tá, então, talvez é muito difícil você julgar a reação de comportamento de preço por um episódio aqui e outro ali. Então, assim, a gente termina, na verdade, 2020, só para pegar essa janela do ano que se encerrou, a moeda brasileira terminou o ano de 2020 com a pior moeda, pior divisa, né, no mundo. Então, você já tinha embebido ali na divisa brasileira um alto grau de ceticismo. E, aliás, Amanda, até em termos de calendário, a gente encerra o primeiro trimestre de 2021 na noite de hoje. Se você então pegar o comportamento também dos ativos domésticos nesse primeiro trimestre, não tem nada do que se comemorar, né? O mercado continua realmente aumentando o seu grau de ceticismo diante de incertezas que estão crescendo. Do meu lado aqui, e para ser até a reforma ministerial, de novo, qual é o contexto que a gente está discutindo essa reforma ministerial? É um contexto bastante desafiador. Então, o que aconteceu nesse primeiro trimestre, só para dar o ponto de vista assim, das expectativas dos agentes econômicos e que tendem a se refletir na formação de preços dos ativos financeiros? A gente inicia 2021 sabendo que seria um início desafiador. Por quê? Porque você tinha uma economia que ciclicamente estava desacelerando, depois de ter tido um segundo semestre muito forte, 2020, efeito rebote, né, da reabertura das atividades depois do pico da pandemia no segundo trimestre do ano passado. Você tinha o fim do auxílio, né, você tinha uma inflação que estava passando por uma janela mais apertada, ali incomodando, e a gente já tinha graus ali para enxergar, falar, bom, talvez exista aí ou venha uma segunda onda da Covid-19. Já estava percebendo isso em outras economias e aqui talvez pudesse não ser diferente. Amanda e professor, na verdade, olhando para trás agora, de tudo que podia acontecer, piorou. Né? A inflação se mostrou muito mais severa do que se imaginava. A economia vai sentir uma Covid-19 que não está sendo uma segunda onda, tem caráter mais aí de tsunami, né? E partimos para encarar esse momento agora num fiscal pior, herdado do ano passado, né? Onde aumenta o escrutínio dos agentes em observar o quão fiel é o compromisso aí com as regras vigentes da política fiscal, lê-se teto dos gastos, acho que a gente vai tocar nesse assunto aí mais à frente. Um Banco Central agora tendo que subir juro, e quer queira, quer não, 2021 é a antessala de eleição. E você teve um episódio nada subestimável, que é o Lula voltar a ser elegível. Acho que depois o professor Murilo pode dissertar melhor sobre isso. Então, o cenário que já tinha componentes ali para a gente antecipar algo mais desafiador, se mostrou mais adverso, né, do que a gente imaginava. Então, por exemplo, eu me lembro, há 2 meses atrás, eu estava na honra de dividir essa sala com vocês dois, e a gente estava fazendo a cobertura da eleição do Congresso,
da presidência da Câmara e da presidência do Senado. E era um clima positivo ali, se pudesse até dar um contexto da nossa conversa, da nossa apuração e até da dinâmica dos mercados naquela época, era um clima de alguma celebração, porque o governo estava se mostrando extremamente bem-sucedido em colocar o seu presidente da Câmara e o seu presidente do Senado, por assim dizer. Então aquilo trouxe uma esperança para o mercado de, olha, vamos para um nível bastante bom, não digo ótimo, mas bastante bom, de governabilidade. Conseguimos aqui deslanchar as agendas de reforma, né? E aí 2 meses se passa, a gente se encontra de novo, e o título aqui não é reforma administrativa, não é reforma tributária, é reforma ministerial. Então, para encerrar aqui na reforma ministerial, assim, Amanda, o mercado não deu tanto peso assim, no seguinte: primeiro que a gente já vem num contexto onde os preços já estão refletindo maior ceticismo, talvez a reforma per se não adicionou ceticismo, mas também eu tenho dificuldade de ver como essa reforma ela contribuiu, né, para trazer mais visibilidade ou para trazer um mercado com maior propensão ao risco. Não por causa de troca ministerial, né? O professor Murilo está aqui e me corrige, mas isso faz parte do presidencialismo de coalizão, não é a troca de um ministério ou outro. Mas no momento, de novo, de uma visibilidade muito baixa, né, porque a pandemia te impõe isso. O calendário de vacinação, que eu acho que a gente vai discutir aqui, também acentua isso. E o momento social, político, econômico, a comunicação ela é essencial. Então, não é o ato, não é o que seria a reforma ministerial, a troca de um ministério aqui e ali, mas é a forma, é a comunicação, é o que aquilo parece ser, né? Então, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, tem coisas muito sérias para ser discutida, e não à toa, Amanda, sua primeira pergunta foi sobre ruptura, politização do Exército. Então, assim, por quê? Porque algo aconteceu cuja forma com que foi conduzido abre-se margem, abre-se brecha para se discutir. Será que agora, no meio de uma pandemia, seria o melhor momento para se mexer no Ministério da Defesa? Bom, no Ministério de Relações Exteriores a gente estava acompanhando, já era de alguma forma esperado, o Ministério da Saúde também aconteceu, outros ministérios que são muito próximos ali ao presidente, cabe ao presidente da República mexer ou não, como a AGU, o Ministério da Justiça, não tem problema, faz parte, né? Mas, de novo, a forma como se deu, a gente aqui poderia estar discutindo, a primeira pergunta poderia ser vacina, poderia ser recuperação da atividade, poderia ser auxílio emergencial, poderia ser o orçamento de 2021, mas acabou sendo exatamente, né, uma pergunta grave que nos remete a um passado meio tenso da nossa história, que é a ruptura, a politização do Exército. Então, a forma com que foi feita, né, os últimos atos, os últimos anúncios, eu tenho dificuldade de ver como ela contribuiu positivamente para a formação de expectativas ou para empurrar os agentes por uma maior propensão ao risco. Não acho que isso tenha acontecido, por mais que sim, realmente bolsa, câmbio, nos dias seguintes aí ao episódio da reforma ministerial, até que melhorou, acompanhando um cenário externo um pouco mais favorável que a gente está percebendo essa semana, Amanda. Eu acho que tem vários pontos para a gente repercutir, aqui o Murilo até está observando, né, que a questão do orçamento que realmente incomoda o mercado. Eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco nisso, nesse orçamento que acabou virando uma peça de ficção, porque é inexequível, a gente está esperando uma solução, né, tentando desatar esse nó, porque despesas obrigatórias foram subestimadas, você está aí com as emendas parlamentares, pelo contrário, subiram muito, a gente pode estar na iminência de um shutdown do governo, se essas despesas não forem cortadas, pode vir um veto presidencial, um veto parcial. Fala um pouquinho para a gente de quais são os principais entraves desse orçamento, Murilo, que tem incomodado muito o mercado, e das possíveis soluções apontadas até agora pelo Ministério da Economia e pelo governo, pelo Poder Executivo em geral. O episódio das emendas, ele obviamente abalou o mercado e principalmente por não se entender direito como está funcionando o mecanismo dessas emendas no orçamento. E como reação imediata, a gente viu o relator Márcio Bittar comunicar ao presidente Jair Bolsonaro que ele estaria cortando a execução de 10 bilhões de reais nessas emendas. Então, ele, de alguma maneira, reduziu aí a exposição dessas emendas no orçamento. Mas, além disso, o que vai ocorrer, provavelmente, são vetos presidenciais ao orçamento e envios de projetos de lei que irão redirecionar as verbas do orçamento. Agora, um ponto importante é o seguinte, que ou se respeita o teto ou se para de gastar.
Quer dizer, então, o rompimento do teto é uma questão que não vai acontecer, porque isso geraria acusações de pedalada, o TCU, e é bom lembrar que o presidente da República, o presidente Bolsonaro, e muitos dos vetos que ele fez baseado em inconstitucionalidades, em falta de fonte para destinação de gastos. Então, eu não acho que o governo vai se expor, principalmente a equipe econômica, a executar um orçamento que seja inexequível. E, por outro lado, o Congresso também vai ter que recuar e adequar as despesas ao tamanho do orçamento. Agora, é claro que hoje nós vivemos uma realidade diferente. De 2015 para cá, Amanda, o Congresso avançou muito sobre a destinação das verbas orçamentárias. E isso não foi muito percebido pela opinião pública e pela própria opinião publicada. O presidencialismo de coalizão antigamente funcionava com base na liberação das emendas. Então, por exemplo, na época do Lula, ele liberava 70% das emendas para aliados e 30% para a oposição. Hoje acabou isso. Se você vai liberar, você tem que liberar para todo mundo ao mesmo tempo. Lembro até uma frase do Michel Temer, quando saiu uma manchete dizendo: o governo libera emendas para evitar impeachment. Aí ele brincou e disse assim: inclusive eu liberei emenda para Jandira Fegali, também, que ia votar a favor do impeachment dele. Então, o fato é que hoje o parlamentar tem uma autonomia que pouca gente entende. Essa autonomia foi ampliada com uma outra emenda constitucional que desobriga as emendas orçamentárias a serem executadas por meio de convênios com os ministérios, ou seja, hoje o parlamentar pode destinar a verba lá para Puxinanã, construir uma escola e vai direto o dinheiro para o prefeito, isso era diferente, e essa autonomia aumentou com as emendas de bancadas estaduais e aumentou ainda com maior poder do relator do orçamento, que ele fica com poder até o final do ano de destinar verbas. Isso é um poder compartilhado com a presidência da República. Ora, se o relator tem o poder de gastar, ele também tem o poder de cortar. E o que ele fez agora foi cortar, porque ele viu que ele tinha avançado o sinal. Amanda. É muito interessante esse panorama que você dá, Murilo, porque isso começou ainda na gestão do Eduardo Cunha, né? E você tinha as medidas impositivas, primeiro as individuais, depois as de bancada, as de comissão, a do relator. Então, eles vão avançando mesmo sobre o orçamento, e o governo, que já tinha uma margem muito pequena, porque tem um orçamento muito engessado, tem um orçamento ainda mais comprometido, porque é obrigado a gastar com as emendas parlamentares, e grande parte delas, a gente viu, vai para o Ministério de Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, então são gastos com obras, não são nem gastos com saúde no meio de uma pandemia, é uma coisa meio, parece uma excrescência, uma coisa curiosa, mas é isso, sempre tem esse viés eleitoreiro. E Daniel, como é que você viu isso? Quer dizer, como o mercado interpretou isso, essa aprovação do orçamento dessa forma? Até o Pacheco repetiu isso ontem, né, Murilo? Como assim? Mas o Ministério da Economia toda a tramitação do orçamento na comissão mista de orçamento e depois no plenário. Já há também, até no Valor, saiu uma reportagem, uma matéria dizendo que o Ministério da Economia de alguma maneira deu aval aqui que foi aprovado. E agora eles vão ter que parcialmente apresentar a PNN, vão ter que arranjar um outro jeito aí para fazer caber dentro do teto. Daniel, uma sinalização mínima do mercado? Amanda, eu não sei se eu consegui pegar a sua pergunta na íntegra, que cortou um pouco, mas vamos lá. O episódio do orçamento, acho que vocês vão ver eu bater aqui na tecla de alguma palavra, a palavra da moda aqui, vocês devem se repetir em maior frequência ao longo desse bate-papo, mas da minha parte deve ser confiança. Então, o episódio do orçamento minou a confiança de uma maneira bastante sensível, a confiança dos investidores. É uma peça muito importante, é um instrumento muito importante de política pública, e não sei, assim, saiu, né, veio um orçamento, perdão da palavra, um orçamento fictício, que não tem ressonância, não tem respaldo com a realidade, assim, contas que não fazem sentido, contas que já estavam defasadas e trazendo emendas sobre uma realidade que não existe, que se a gente for seguir com isso, né, a gente tem que fazer um corte tamanho nas despesas discricionárias, que, de acordo com especialistas, leia-se o atual secretário
do Tesouro Bruno Funchal em declarações recentes, acabaria causando shutdown na máquina pública, né? Hoje se tem uma expectativa aí que um orçamento para você rodar os serviços básicos da máquina pública, leia-se pagar serviços de tecnologia, continuar com alguns programas essenciais para o funcionamento, está na ordem mais ou menos de 70 bi. Né? Pelas nossas contas, se você quiser tentar executar esse orçamento que foi aprovado pelo Congresso recentemente, você teria que cortar essas despesas para a ordem de 50, então seria muito abaixo do nível mínimo para o funcionamento da máquina durante o ano de 2021. Então, assim, de novo, né, a forma como isso foi feito e como isso resultou, mina demais a confiança, porque é o que a gente tem percebido. O que a gente tem percebido é que ela vai numa linha de uma certa pressão por parte do Congresso, né, e aqui eu jogo a dúvida, né, volta e meia a gente tenta falar, não, a gente vê claramente sinais de um Congresso mais responsável fiscalmente, de um Congresso que herdou essa responsabilidade pelo zelo das contas públicas. Então, assim, o que é um pouco até dicotômico é porque o ano, por mais que tenha se provado muito mais desafiador, a realidade que tem se revelado diante de pandemia, de atividade, de a necessidade de você vir com políticas públicas, retomar políticas públicas de auxílio, mesmo com contas públicas mais fragilizadas, etc., a gente tem conseguido mover com algumas agendas. Então, é o Congresso que aprova a autonomia do Banco Central, é o Congresso que aprova o novo marco regulatório do gás, consegue ver, o presidente veta um veto importante no novo marco do saneamento, está disposto aí, pelo menos encabeçado aí pelas presidentes, está disposto a discutir reformas administrativas e outras agendas econômicas. Agora, é o mesmo Congresso também que vem, aprova um orçamento, né, não, daqui, pelo menos da nossa posição, difícil ler de quem foi a culpa, se é que às vezes é um culpado, acho que geralmente tragédias de grandes tamanhos, geralmente é explicado por um fator, né, agora, realmente precisa ser resolvido. Mas, né, eu peço até a ajuda do Murilo aqui para compor, a gente tem percebido forças no Congresso e até do próprio governo, né, a parte do Ministério da Economia, para se trazer mais gastos, para se expandir gasto. Então, assim, né, teve um episódio, pelo menos aí o Murilo pode falar com mais propriedade, mas que a gente passou aí, pelo menos cobertura de grande parte da mídia, né, a votação da PEC emergencial, caramba, eu esqueci, um baita marco que o Congresso conseguiu fazer, né, em tempo recorde nas duas casas. Agora, na tramitação durante o Senado, teve uma discussão ali, né, o Murilo pode trazer aqui a maior propriedade na análise, se retirar o Bolsa Família do teto. Assim, e depois na Câmara também teve movimentos de você tentar tirar uma classe de servidores públicos e outras ali dos gatilhos. Então, aí depois vem o orçamento, e um orçamento que precisava cortar 17 bi de despesas, ele só não corta, ainda vem com mais 26 bi de emenda. Então, assim, cria um ceticismo, né, por parte da gente que estão olhando e falando, poxa, assim, numa analogia, você tem um teto ali que é uma pedra dura, só que a gente está vendo consistentes movimentos de uma água batendo ali e fica o receio de quando vai furar. Só lembrando que é um teto que ele já está sendo flexibilizado. A gente pode debater aqui se faz sentido ou não, a magnitude, etc., mas assim, a realidade está se mostrando mais desafiadora do que a gente imaginava. Diga-se de passagem, em termos de pandemia, a gente está muito pior do que o pior momento do ano passado. Né? Então, realmente, o Congresso, o próprio governo e até o próprio mercado assim, é pragmático num tempo de falar, olha, tudo bem, vamos lá. Né? Mas por isso que eu falo assim, a comunicação importa muito. Então, nesse vamos lá, o teto ele já foi flexibilizado para 44 bi, né, da retomada de auxílio, aprovado na PEC emergencial. Ele foi flexibilizado agora, de ontem para hoje surgiu uma MP que não foi tão comunicada assim, mas você tem mais 5 bi aí destinados para a saúde. O próprio governo, mal ou bem, partindo do próprio Ministério da Economia, já está sinalizando que vai vir via crédito extraordinário o programa BEM, de benefício de emprego. Na virada do ano, você já teve, se não me engano, aí 16 bi de restos a pagar, você já teve mais um crédito extraordinário de 22 bi. Na nossa conta, mano, você já está tendo 88 bi extrateto. Então, assim, mas de novo, tem um respaldo que a realidade de fato está se mostrando mais desafiadora e tal, mas o que está pesando é a comunicação, como o professor Murilo colocou, né? Flexibilizar demais ou driblar demais o teto, daqui a pouco, ao longo do tempo, ele vai perdendo o sentido ali que é o sentido de constranger, né? Ou seja, quer gastar mais? Tem que revisar aqui o orçamento, né? Então, esse episódio do orçamento, de novo, eu acho que trouxe minou a confiança de uma maneira muito grande. Os mercados, então, não reagiram tanto assim
porque é meio que consenso que uma barbeiragem tão grande, mas tão grande, que ela vai ser resolvida. Se não tem como continuar assim. Agora, os mais céticos, os investidores mais céticos, estão colocando a seguinte situação, Murilo. Né, eu vou roubar aqui o seu lugar e vou passar para o Murilo, Amanda. Mas os mais céticos estão dizendo o seguinte: falam, olha, como é que você vai repetir o mesmo experimento com os mesmos fatores e esperar um resultado diferente? Né? Porque agora você vai, via PLN, praticamente revisar todo o orçamento com o mesmo Congresso que acabou de aprovar o contrário há 5 dias, 10 dias atrás. Então, como é que você vai para o mesmo Congresso com o mesmo experimento esperar um resultado diferente? Né? Os mais céticos estão realmente mais pessimistas com essa história do orçamento. O nosso cenário base, até para compartilhar com todos, é que, de fato, isso vai ser endereçado, porque da maneira que está, é inexequível. E aí eu não sei se o Murilo tem algo a adicionar aqui. Olha, o Murilo não é nada não, mas eu ouvi de algumas fontes em Brasília, gente com saudade do Guido Môntega e comparando esse orçamento criativo, aquela contabilidade criativa do Arno Agostinho da época da Dilma. Acho que isso é um pequeno exagero, mas dá dimensão aí da preocupação dos economistas e dos investidores, que eu acho que o Daniel colocou bem aí. Essa investida que o Daniel citou aí de desidratar o teto lá, tirar o Bolsa Família do teto no Senado, depois deixar algumas categorias de fora na Câmara, isso teve patrocínio do próprio presidente Bolsonaro, né? A gente tem que lembrar disso. Bom, Murilo, passo a bola para você, repercuta a fala do Daniel e vamos adicionar, acrescentar nessa discussão também o que significa a ida da Flávia Arruda, que é alguém muito próxima ao Arthur Lira, que foi presidente da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, para a Secretaria de Governo, que cuida da articulação política. Ela vai abrir os cofres ou ela vai ajudar a fechar? Bom, começando por ela, eu acho que ela nem vai abrir nem vai fechar, porque não é o papel dela. O papel do coordenador político, e no caso a deputada federal, agora ministra Flávia Arruda, será um papel de inteligência. Ela vai buscar informação no Congresso, vai levar para o governo, vai levar a resposta do governo para o Congresso. E esse debate é importante que seja feito por alguém que esteja empoderado. E empoderada ela está empoderada pela indicação do Arthur Lira. Então, o Centrão chega ao Palácio, né? Volta ao Palácio, o Centrão já frequentou o Palácio algumas vezes, e isso é importante para o diálogo político. Para a agenda das reformas, é positivo também, porque tanto ela quanto o general Ramos, que era o antigo coordenador, vão trabalhar juntos, ele na Casa Civil, e ele tem todo o mapa da coordenação política, inclusive, que levou à vitória de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco nas eleições. Então, de certa forma, potencialmente, não, de certa forma não, com certeza a qualidade do diálogo melhora. Não quer dizer que a qualidade dos resultados vão melhorar, porque isso depende de cada negociação. Como o Daniel disse, esses sinais, eles refletem que o Brasil é uma sociedade multipolar. Existem muitos vetores de poder. E nas horas que se tomam decisões importantes, esses vetores se manifestam e tentam impor a proteção aos seus interesses. E foi o que aconteceu. Houve uma tentativa da oposição de tirar o Bolsa Família ali, como um movimento político, não funcionou. Depois houve a tentativa de tirar os militares, também não funcionou. E agora houve essa operação no Senado, que o Daniel disse com toda razão, o desvio foi tão grande que ele vai ser consertado. Agora, é importante dizer que, respondendo ao Daniel, que política é uma questão é um mosaico, um caleidoscópio. Você vai olhar, de uma hora está de um jeito, de outra hora está de outro. Então, as mesmas pessoas que aprovaram a lei de saneamento foram aquelas mesmas pessoas que mantiveram o veto do saneamento. As mesmas pessoas que aprovaram a lei de falências foram aquelas que derrubaram o veto da lei de falências. Entendeu? Ou seja, a lei de falências também, que tem que ser incluída como um grande avanço dessa agenda legislativa, ela foi vetada e parte dos vetos da lei de falência foram derrubados. Então, eu não vejo nenhuma impossibilidade de que a mesma turma que aprovou esse orçamento volte atrás, porque o que existe, de fato, é uma guerra de fricção. Eles tentam avançar com as suas agendas, quando não dá certo, recuam,
E uma coisa que é muito importante entender, Daniel, é que a política, quando desce para o detalhe do orçamento, ela vira uma política paroquial. Então, o deputado não está pensando nas contas públicas, no secretário do Tesouro, de como o mercado pensa, como o mercado deixa de pensar. Ele está pensando o seguinte: o meu eleitorado aqui precisa ser beneficiado. E ele pensa na sobrevivência política dele. Então, quando vem uma ordem de cima, olha, gente, mas não dá, vai abalar, ele recua, e aí a agenda vira nacional. A política, ela opera numa dicotomia entre o interesse regional e o interesse federal. Você defende o interesse federal, o interesse regional. Agora, se a defesa do interesse regional prejudica o seu próprio interesse, ou seja, você vai ser retaliado amanhã, vai perder verbas, então você abre mão e defende o interesse federal, esperando ganhar mais à frente. Então, é o que eu acho que vai acontecer. E a reação foi ambígua. O Arthur Lira, por exemplo, se posicionou contra o que aconteceu. E hoje a reação do Márcio Bittar já foi na linha de tentar resolver parte do problema, descontou 10 bilhões da conta. Daniel? O que é muito pouco ainda, né? Não, é pouco, mas isso vai ser um conjunto de fatores. Agora, é importante o mercado entender duas coisas. Primeiro, que o mercado não vai ser atendido 100%. E o segundo é que o mercado realmente influencia o destino, as decisões de políticas públicas. Porque quando o mercado reage, o mundo político ouve, ele vê. Ele vê o câmbio caindo ou subindo, ele vê a taxa de juros subindo ou caindo, ele vê o ânimo do investidor estrangeiro. Então, isso tudo faz parte do processo. É assim mesmo. O Brasil não é para principiantes, como disse Tom Jobim. Ô, Daniel, você falou aqui no começo da nossa live que a última vez em que nos encontramos, esse trio, foi no dia 1º de fevereiro, né? Então, faz exatamente 2 meses, né? Amanhã é 1º de abril, e a gente estava comentando justamente o cenário das eleições na Câmara e no Senado, que foram amplamente favoráveis para o presidente Bolsonaro. Ele conseguiu eleger os candidatos nas 2 casas, reafirmar, efetivamente construir, consolidar uma base aliada, colocar aliados seus também em comissões importantes, tanto na Câmara e no Senado. Então, assim, está tudo dominado, né, para a gente usar um termo. Agora, nesses últimos 2 meses, uma iniciativa que vocês viram com otimismo, como é que você enxerga agora? Você enxerga, passados esses primeiros 2 meses, com o mesmo otimismo, ou você acha que a gente está numa situação mais difícil e que mesmo com o Congresso, uma base aliada consolidada, ainda o governo enfrentará muitas dificuldades, o governo não está conseguindo destravar bem essa pauta? Quais são os nós aí dessa equação, Daniel? Amanda, eu acho que, sim, independente de governo, infelizmente, nos últimos 2 meses, assim, a realidade se tornou mais desafiadora, né, em que pese uma associação de fatores aqui, mas o vilão, acho que está sendo, né, o desenvolvimento dessa Covid-19. Assim, acho que há 2 meses atrás, nas nossas simulações aqui, nem nos cenários talvez mais pessimistas, você conseguia ver o nível de utilização, né, de UTIs que a gente está vendo agora ao redor do país inteiro, e uma necessidade de um nível de mortes, nível de novos casos, e uma necessidade de distanciamento social realmente mais severa do que se imaginava. Então, isso traz... você bota a sociedade, a economia, o establishment político em outra temperatura para se discutir tudo, né? E aí, obviamente, depois vem o governo com alguns gestos, algumas posturas, etc., seja atuais ou seja que deixou de tomar no passado, acabam agravando ou acalorando, né, a discussão. Agora, um outro ponto, Amanda, é a comunicação. Assim, eu acho que a agenda de reformas que o Brasil precisa fazer das contas públicas, ela é uma agenda que já seria desafiadora aqui ou em qualquer país, em qualquer momento. Tá? E a realidade se tornando mais difícil, na necessidade de você abandonar uma agenda de austeridade, vir com políticas contracíclicas de novo, de mais gasto. Não estou debatendo aqui se é bom, se é ruim, se faz sentido ou não, mas do ponto estritamente de uma contas públicas já debilitada, né? Você tem que
você tem que gastar mais ainda porque a realidade está exigindo, e você não consegue, né, contrapor as expectativas de falar, não, mas eu vou fazer isso lá na frente, né, que era a ideia, foi a ideia mais ou menos da PEC emergencial, que, de novo, a foto da PEC emergencial é muito boa. Agora, passou por um filme, né, ali no Senado, que vocês mesmos já trouxeram os bastidores, que tentou-se claramente ali se desidratar e não foi a oposição, né, pelo que a gente apurou, etc. Depois na Câmara, então o filme trouxe desconfiança, né, e depois vem um orçamento com as emendas que ninguém entendeu. E aí tem obviamente, os mais céticos ligando os pontos, não, isso aí foi acordado para passar a PEC emergencial. Então, assim, falta um direcionamento, né, acho que é a partir do próprio comando de governo, assim, qual é a agenda que a gente quer seguir, né? Então, assim, desde que a pandemia estourou há um ano atrás, a gente viu, né? Todo mundo testemunhou, acompanhou, e o Murilo aqui me corrige se eu estiver errado, mas que você tem um racha no próprio executivo, né? De uma ala que é mais desenvolvimentista, que é uma ala mais pró-gasto, mais pró-Estado, e quase que não é nenhuma ala, é o Ministério da Economia do outro lado tentando ainda, né, defender os princípios do liberalismo, da agenda Paulo Guedes. Então, e o mercado fica nesse meio do caminho, né? Qual é a ala vigente? Qual é a ala que está mais poderosa agora? Ou quando que isso pode se reverter? Ou até quando isso é duradouro? Então, quando você tem essa dinâmica um pouco mais errática, você diminui muito a sua previsibilidade. E aí isso mina a confiança, isso demanda que os investidores busquem mais prêmio de risco. E o outro ponto para se manter nesses 2 meses, Amanda, que a gente se encontrou, assim, o externo, né, também começou um desenvolvimento nos mercados internacionais e também acentua, né, o ceticismo contra países emergentes, né, que é o aumento dos juros internacional. Então, assim, você tem os juros mais olhados no mundo, né, a taxa americana, vou colocar aqui de 10 anos, ela tá subindo, assim, e não é pouco. Né? Só esse ano ela já abriu 70 bases ou 70 pontos base, né? De novo, por bons motivos, porque a economia americana segue cada vez com perspectivas melhores, de mais crescimento, mas também vem e traz aí mais inflação, então talvez o Banco Central possa vir a ter que iniciar um processo de normalização de juros antes ou mais forte do que se imaginava no início do ano. Mas só que os juros subindo lá também tem os reflexos, né, na percepção de risco de países emergentes no qual a gente se insere. Então, esses 2 meses, de fato, a conjuntura se tornou muito mais desafiadora e o mercado sentiu falta, né, de uma comunicação mais assertiva, mais vertical, de um controle e uma boa condução de expectativas, de falar, olha, no curto prazo, de fato, a gente vai ter que realizar esses gastos, a gente vai ter que contornar isso aqui, a gente vai ter que flexibilizar o teto, mas, né, a gente vai contrapor com A, B e C ali na frente. Não está tendo esse mais. Né, ou não está tendo uma confiança necessária de que esse mais vai vir, quando vai vir, e se vier, qual é a magnitude do que vai vir numa antessala de uma eleição, e já estou deixando a bola quicar aqui, com o Lula elegível. Bom, então vamos deixar o Murilo responder, né? Porque o Daniel está com a dúvida desse mas, né? Eu acho que ele está se referindo às reformas administrativas, tributária, aquela agenda ampla de reformas, e a essa cisão que ele aponta entre essas 2 alas, uma mais gastadora e perdulária, e talvez personificada pelo ministro Rogério Marinho, e a ala do Paulo Guedes, né? Mais reformista, e que quer fechar ali o cofre. Murilo, como é que você vê esse embate entre essas 2 alas? Você realmente acha que existe? Há risco para a agenda do Paulo Guedes? E você vê nos próximos meses? Amanda e Daniel, claro que existe risco, né? Porque é uma briga. Esse não é um governo unificado. Nunca foi, né? Nós já estamos há 2 anos no governo vendo que existem conflitos e visões diferenciadas. Há um problema de comunicação, há também um problema de comunicação específica na área econômica e obviamente, quando o presidencialismo de coalizão vira praticamente um parlamentarismo de coalizão, a margem de manobra do governo diminui. E isso é um ponto que o mercado tem que entender. O mercado tem que entender que não existe mais a época onde o ministro da Economia era o segundo homem mais importante do país. Ele não é mais. O segundo homem mais importante do país é o presidente da Câmara dos Deputados, seguido de perto do presidente do Congresso do Senado Federal. Eles dois
no ambiente de fragmentação partidária, eles conseguem aglutinar forças políticas majoritárias, para um lado ou para o outro. Então, o grande esforço é, sim, trabalhar a classe política para entender as reais necessidades do país. O mercado, ele, de alguma maneira, ele é mal acostumado com a excelência do Banco Central. O Banco Central é tão bom que interpreta e age proativamente para corrigir os desvios. E isso não ocorre nas outras áreas do governo. Nas outras áreas, você tem que ir lá, doutrinar, explicar, mostrar as consequências, como foi, por exemplo, naquele episódio que se cogitou dar um calote nos precatórios e a reação foi muito ruim do mercado. Imediatamente, o governo voltou atrás. Então, nós não podemos ser inocentes e achar que classe política e o próprio governo como um todo vão ser sensíveis à racionalidade fiscal, e principalmente porque a racionalidade fiscal parece aquele dilema da criança, que pergunto a ele, você quer ganhar agora R$10 ou você prefere ganhar daqui a 20 anos R$1 milhão? Ele disse que ele quer os R$10 agora, que ele vai comprar o picolé, enfim. Então, a política pensa assim, não, eu quero o dinheiro para minha ponte agora, porque eu vou me eleger no ano que vem. Esse negócio fiscal, a viúva resolve aí, o governo resolve, o tesouro resolve, eles dão um somebody love aí nas contas, eles dão uma empurrada nas contas, enfim. Então, isso tudo precisa ser entendido. Agora, eu acho que, se a gente ajustar as expectativas, eu não seria, vamos dizer, otimista, mas eu não seria tão negativo. Primeiro, é um Congresso que tem uma vocação reformista. Quer dizer, mesmo em meio à pandemia, em meio a essa confusão de polarização, em meio às idas e vindas de narrativas agressivas do Bolsonaro, dos seus aliados, enfim, essas questões que incomodaram profundamente as elites brasileiras, o Brasil aprovou a reforma previdenciária e aprovou várias reformas infraconstitucionais, demonstrando que o Congresso é sensível a essa agenda. É claro que essa agenda é suficiente? Não é. Nós precisamos progredir uma agenda de confiança, como disse o Daniel. Eu acredito que hoje temos dois presidentes que têm maior sensibilidade para a questão do mercado. O Rodrigo Maia tinha também essa sensibilidade, mas ela ficou meio nublada pelo seu posicionamento político, pela campanha, se era ou não era. Por exemplo, isso aí embaraçou a autonomia do Banco Central, poderia ter sido aprovado antes. Hoje, esses dois presidentes estão livres desses embaraços e têm se mostrado pró-reforma. Então, eu também acredito, viu, Daniel, que ambos vão atuar no sentido de conter os excessos dentro do Congresso. Porque o Congresso, Daniel, ele é dividido em baixo, médio e alto clero. Muitas vezes o alto clero não consegue mandar no baixo clero, né? E o baixo clero age, o alto clero, o médio clero também. Então, não existe no Brasil uma disciplina política que você obrigue todo mundo a ir, o seu partido ir numa direção. Então, isso faz com que todas as batalhas sejam realmente duras. Eu nunca tive nenhuma ilusão de que a vitória do governo com o Rodrigo Pacheco e Arthur Lira significasse um mar de rosas. Eu sempre soube e sempre disse que a questão de gerência política, de coordenação política, ela tem que ser feita diariamente. Ela é diária. E ela é como pressão arterial, ela é como o câmbio. Um dia está subindo, outro dia está baixando, outro dia sobe muito, outro dia cai muito, porque ela depende de gestão. E como não existe fidelidade partidária, você tem que ter um discurso que aglutine e que gere consensos. Esse trabalho de construir consensos, ele é muito duro, muito difícil. É diferente das coalizões europeias, que são mais identificadas, mais partidarizadas, e aí você consegue avançar nas agendas. Agora, eu não diria que isso é absolutamente ruim. No certo sentido, eu acho que o sistema partidário brasileiro é muito ruim, mas eu não defendo o bipartidarismo americano, por exemplo. Você vê que muitas vezes, quando você tem casas sendo controladas, ou ora por um, ora por outro, há impasses não resolvidos, ou seja, você aprova numa casa e a outra não aprova de jeito nenhum. E no Brasil, mesmo no mar, essa confusão partidária que a gente tem, se conseguiu aprovar, como se disse, uma PEC emergencial razoável. Enfim, então, eu acho que não é
um quadro trágico, mas é um quadro de trabalho. E aí caberá, sim, aos interlocutores do mercado a explicar. É o que, para não ir muito longe e finalizar minha intervenção nesse momento, eu lembro muito bem que a reforma previdenciária, o Zé Márcio Camargo, economista da PUC do Rio de Janeiro, ia para Brasília, o presidente Temer fazia jantares no Palácio Alvorada, chamava todos os deputados, e aí o Zé Márcio Camargo fazia uma exposição sobre a Previdência. Fez uma exposição também no Senado, fez outra exposição na Câmara. O que aconteceu? Se criou um saldo positivo de conhecimento sobre a importância da reforma previdenciária. Por isso que ela foi aprovada, porque já chegou o momento de votar amadurecido. Eu desafio vocês a dizerem que outro país fez reforma previdenciária. A França está aí tentando um debate que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Nenhum país do talante do Brasil conseguiu fazer uma reforma previdenciária. Então, eu acho que a gente não pode exagerar no nosso negativismo. O governo tem falhas grotescas, sim, de comunicação, de agenda, de vontade, muitas vezes de vontade, mas eu acho que, de alguma maneira, o mercado e parte do Congresso está muito atenta à necessidade, e a equipe econômica, muito atenta à necessidade de se recuperar a credibilidade fiscal do país. Daniel? Sim, se eu puder emendar, Amanda, Murilo, professor, eu acho que o que você fala, de fato, assim, não só concordo, como que também é o que está refletido em grande parte, né, nos preços também. Assim, hoje, você olha, ativos domésticos estão descontados, né, a gente concorda que a visibilidade está baixa, as incertezas estão elevadas, não só porque a realidade se mostrou mais adversa do que se tinha no início do ano, mas também a comunicação do governo, acho que todo mundo concorda aqui também que há uns acenos e outros aí atrapalham também a visibilidade, ou se construir a confiança do caminho a se seguir aí com as contas públicas. A gente está passando por esse momento de uma incerteza mais elevada que o usual, mas também você não olha no preço, não tem nada aí de ruptura ou de estresse. Acho que de alguma forma é o que se espera, que realmente o orçamento seja consertado, o mercado ainda acredita que realmente você tem uma presidência na Câmara, uma presidência no Senado pragmáticas com as contas públicas, que respeitam aí, as regras fiscais. Então, assim, a gente está para um momento de transição, mas em tese, boa parte, na verdade, do ceticismo que está vindo porque a realidade realmente está se mostrando muito mais desafiadora do que se imaginava, e cresce a ansiedade. Talvez se eu puder introduzir um último tema aqui e passar para a Amanda, da calendário de vacina. Daniel, Amanda, só um ponto que é dramático e negativo do Brasil e das instituições é que ninguém se posicionou adequadamente para a eventualidade de uma segunda onda ocorrer. O governo federal demorou a comprar vacinas. O Brasil é um país que tem dimensão econômica e tem capacidade econômica de comprar muitas vacinas. Os Estados Unidos comprou 1 bilhão de vacinas. Inclusive, tem vacinas lá, como a gente sabe, que não estão licenciadas, não é? Mas o Brasil devia ter feito o mesmo. Quer dizer, nós deveríamos ter, não precisava de 1 bilhão, mas ter 500 milhões de vacinas compradas no ano passado, e ter iniciado o nosso programa de vacinação em dezembro. Os governadores desmontaram as estruturas, o governo federal deu muito dinheiro para os governos e municípios, e essas estruturas foram desmontadas, e quando volta aí essa segunda onda, que não é uma onda, é um tsunami, pegou todo mundo despreparado. E, para piorar, obviamente, há esse negacionismo, não, mas essa disputa sobre políticas, lockdown, uso de máscara, etc., que é absolutamente inútil e que atrapalha, né, o país e traz essas sombras, né, essas incertezas para o futuro do Brasil. Então, acho que, sem dúvida, essa questão da pandemia foi o maior vetor negativo. A reforma ministerial, o fato, essa rusga com os militares,
tem uma simbologia muito grande, mas um efeito prático, neste momento, pequeno. Pode haver até, no pior das hipóteses, uma rebelião aqui ou ali, de setores mais radicalizados que queiram se posicionar, como se posicionaram no ano passado, querendo agredir ministros ou jogar fogos e jogaram fogos do Supremo Tribunal, mas não existe uma coisa sistêmica que deseje desinstitucionalizar o país. Em segundo lugar, vejo também que esse mundo político se tropeça na questão do orçamento, tenta acelerar o governo no tocante às vacinas. Tanto é que tem um comitê funcionando, tem um diálogo melhor, houve quase uma intervenção branca na política de saúde pública e de combate à pandemia. Então, o que é importante ver é que as instituições do Brasil estão funcionando e estão respondendo aos desafios. E a gente não pode, o tempo todo, cair num criticismo absolutamente hegemônico, porque nós estaremos sendo cegos com relação à realidade, ainda que seja muito difícil, e também a gente não estaria reconhecendo a verdade dos fatos. Quer dizer, a gente tem que entender que tem muitas dificuldades, tem muitas contas que as instituições devem ao povo brasileiro, mas, de alguma maneira, a gente viu boas reações aí. Primeira delas, essa intervenção branca ou essa maior participação das instituições, Supremo Tribunal, Legislativo, nas políticas de saúde pública e essa questão institucional de segurar qualquer radicalismo de qualquer dos lados. Tá. Duas perguntas aqui que eu gostaria de colocar para vocês de internautas antes da gente terminar a live, que a gente já está chegando aqui às 8 horas da noite. Eu gostei muito desse termo que você cunhou, Murilo, de intervenção branca. Deixa eu só pegar a carona nisso para uma rápida avaliação sua antes dessas perguntas, porque é o seguinte, na verdade, é uma intervenção branca quase na presidência da República, né? Assim, para, de alguma forma, combater o negacionismo do Bolsonaro, e essas reclamações vieram do empresariado, vieram do mercado, vieram dos banqueiros, bateram nos presidentes da Câmara e do Senado, solícitos a essas reclamações, receberam essas reclamações. O Arthur Lira reagiu muito enfaticamente na semana passada, quando ele disse que o legislativo dispõe de remédios amargos. Eu queria a sua leitura desse documento também. Qual a sua interpretação desse recado da Arthur Lira para o Bolsonaro? E se realmente a gente vai começar a ver mais ações efetivas e eficazes no combate à pandemia? Bom, em primeiro lugar, é que as palavras duras do Arthur Lira, elas refletem a realidade que eu falei. A gente vive hoje uma situação de um presidencialismo compartilhado, ou de um semi-parlamentarismo, ou de um semi-presidencialismo. Então, é natural que hoje o presidente da República não mande no Brasil como mandava. O hiperpresidencialismo acabou. E nossa interpretação, nossa matriz de interpretação, acredita ainda que existe o hiperpresidencialismo, ele não existe mais. O federalismo existe no Brasil. Nós achávamos que não. O povo achava que não, que o presidente ele era o responsável por tudo. Não é. O presidente, ele depende, na saúde pública, são competências compartilhadas. O próprio presidente, quando ele diz, olha, eu não tenho culpa do preço da gasolina, porque todo mundo olha para o governo federal como culpado pelo preço da gasolina. Ele diz, não, olha só a escala de impostos estaduais que incidem sobre o preço da gasolina. Se descobre o federalismo, né? Então, o Brasil, nós temos uma visão como povo muito distorcida de quem manda. Né? A gente acha que o presidente da República manda em tudo. E ele até mesmo se engana com isso. Ele acha também isso. Ele achava mais ainda. E ele mandava. Eu sou o presidente da República. Eu posso fazer? Não. O presidencialismo, Sua Majestade, o presidente do Brasil, acabou. E isso está refletido no orçamento, que era o instrumento de controle que existia sobre o Congresso Nacional, que deixa de existir, e também o próprio Judiciário, que nos últimos 10 anos teve a judicialização da política, decidiu muitas coisas de impacto político, entre elas, mais recentemente, dizendo, olha, existe o federalismo, as competências na saúde pública são compartilhadas. Então, eu não diria, quando eu usei a expressão intervenção branca, foi até para dar um rótulo e ficar mais claro,
Mas eu não digo que há uma intervenção. O que há, sim, é uma acomodação das placas tectônicas de poder em Brasília, onde o poder, em especial em momentos de crise, serão compartilhados. E esse compartilhamento e esse comitê aí que foi feito vem com 1 ano de atraso. Isso deveria ter sido feito em fevereiro, em março. Tá? E não foi por falta de aviso. Muita gente avisou que o problema ia ser muito sério, já naquela época. Então, tardio, mas espero que resulte, como você perguntou, em melhorias. Mas a questão toda é vacina, viu, Amanda? Temos que ter vacina, ponto. E finalmente, só para dizer, é interessante que o ministro da Saúde fala de vacinas, fala de máscara, o ministro da Economia fala de vacinas. Quer dizer, então, a gente presta muita atenção no discurso do Bolsonaro, mas a gente tem que prestar atenção no que dizem seus ministros. E algumas vezes você vai ver que o governo faz uma coisa e fala uma coisa, e o presidente fala outra coisa. Porque, claramente, ele direciona suas narrativas para públicos diferentes. É verdade, não, você tem razão. Isso aconteceu hoje, né? A gente viu lá os presidentes da Câmara e do Senado e o ministro da Saúde falando em distanciamento social, em máscara e vacina, iniciativa privada participando também das vacinas, leitos de UTI. A gente ouviu o presidente em seguida falando lockdown, estado de sítio, estado de defesa, mas acho que você apontou brilhantemente, é isso, Murilo, é um discurso para a sua base eleitoral, mas que causa muito ruído e a gente fica vivendo nesse clima de confronto, a gente fica, né? Agora, eu só queria terminar com uma perguntinha para cada, eu vou falar aqui porque os nossos internautas mandaram perguntas, eu acho que é importante a gente responder. Daniel, então, uma para você, falando um pouco sobre o cenário aqui de mercado, esse do Diógenes Alvarenga, ele pergunta se esse status quo da situação atual poderá alavancar o mercado imobiliário formal e também dos fundos lastreados. Você acha que é uma tendência aí? Diógenes, obrigado pela participação. Veja, eu acho que no momento de reprecificação dos juros básicos da economia, a gente tem que sempre tentar estimar e avaliar quais são as melhores alocações, né? Acho que do meu trabalho aqui, né, eu tento focar mais no panorama econômico, Brasil, mundo, e na dinâmica aí de política que possa interferir nessas forças ou nesses vetores aí de risco. Então, para ativos mais específicos, alocações ou classes de investimento mais específicos, eu com certeza convido o Diógenes a entrar no nosso portal, btgpactualdigital.com, para se consultar aí com especialistas e pessoas que estão muito mais bem preparadas para assessorar não só o Diógenes, mas a todos que estão nos assistindo, do que eu aqui nesse momento, Amanda. A gente estava esperando uma dica aqui, de graça, Daniel, poxa vida, não, tudo certo. Ô Murilo, eu vou fazer 2 em 1 aqui, são perguntas diferentes, mas só para a gente conseguir responder aos nossos internautas. O Vinícius Casimiro pergunta por que a imprensa não cobra mais veementemente uma reforma política, né? Então, se você acha que pode ter alguma... Tem até um grupo de trabalho ali que está tratando de reforma política, mas eu acho que não é muito no sentido de melhorar as coisas. E o SFSN pergunta se essas últimas movimentações do governo têm forte correlação com Lula elegível. O Lula não pode estar fora desse papo, né? Acho que a gente tem que mencionar isso. Vou começar de trás para frente. A questão é o seguinte, obviamente, quando o Lula entra no jogo, se estabelece uma corrida pelo centro. Porque quem vai decidir a eleição em 2022 é o centro, é o eleitor de centro. Esse eleitor de centro tem aí pelo menos 40% do eleitorado e ele quem arbitra. E o Lula foi competente quando se elegeu e se reelegeu e elegeu a Dilma de trazer o centro para dentro do seu projeto político. E o Lula só ganhou as eleições quando ele fez esse movimento. Zé Alencar, colocando Michel Temer na chapa da Dilma. Quer dizer, o Bolsonaro não precisou desse centro, porque o centro estava destruído e ia, por gravidade, apoiá-lo em 2018, como foi. Só que agora, com a popularidade ainda majoritária, porque ele tem 30% de aprovação, ótimo e bom, e 20% de regular, ele vai precisar do centro para ganhar a eleição. Então, ele, quando reforça essa ligação com o centro, e ele iniciou esse processo lá atrás, já no início do ano passado, ele já avisava as eleições. Com a entrada do Lula no cenário, o adversário dele, que era Dória,
né, ou Luciano Huck, ou quem viesse do centro, passou a ser o Lula, porque o Lula é o único que tem uma capacidade potencial de unir a esquerda e chegar no segundo turno. Então, hoje nós temos 2 candidatos com potencial de chegar no segundo turno, o Lula e o Bolsonaro. Quem vai arbitrar? O centro. Se o centro não aparecer com um nome que seja imbatível, que suplante um dos dois, e se o nome de centro suplantar um dos dois, certamente ele ganhará a eleição, esse nome de centro. Só que tem um problema. Nós não temos o nome no centro. Aliás, temos muitos nomes no centro e nenhum. A segunda pergunta foi com relação à reforma política. A política, ela teve uma época que a reforma política era igual ao carnaval, tinha todo ano, né? Todo ano você fazia uma reforminha ali e tal. Agora ela virou assim, igual Copa do Mundo, a cada 4 anos tem uma reforma política. A reforma política, eu vou lembrar aqui de uma frase do Zé Múcio Monteiro, para o político é como ir para o paraíso. Todo mundo quer ir para lá, mas não agora, entendeu? Ninguém quer morrer para ir para o paraíso. Todo mundo, no final da vida, diz, se eu morrer, eu quero ir para o paraíso. Mas o fato é que, hoje, a reforma política ela sempre encarará resistências, sempre terá resistências, porque ela pode mexer com direitos e franquias que o político tem hoje. Então, as reformas terão que ser feitas sempre em fatias. Nós estamos caminhando numa boa direção. Se proibiu o financiamento de campanha, temos aí a proibição das coligações para eleições legislativas, que mascarava demais os resultados na Câmara. Enfim, então, alguns avanços. O teto de gastos para candidatos foi muito importante, porque agora você tem um teto de gastos específico para cada tipo de candidato. Então, nós fizemos avanços muito importantes no âmbito da reforma política. A fragmentação não acabou ainda, mas tende a acabar lentamente no país. Não acabar, mas diminuir dos 28 partidos, 26 partidos na Câmara, pode cair para 12, 14. Não é ideal, mas já é bem melhor do que ter 28 partidos. Então, a reforma política segue a lógica do Lulu Santos, em passos de formiga e sem vontade, mas vai acontecendo. É isso aí. Olha, só para acrescentar uma última informação que eu acabei de receber de uma fonte, a gente está falando do centro agora, esse centro que ainda não tem um nome, mas vários presidenciáveis aqui assinaram um manifesto pela consciência democrática hoje. Tem as assinaturas, dependendo da democracia, a Constituição e tal, bem no dia do aniversário aí do golpe de 64. E as assinaturas aqui, ó, Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luciano Huck, Luiz Henrique Mandetta, quer dizer, justamente todos os presidenciáveis, né, Murilo? Depois a gente olha essa informação com calma. Mas quero agradecer muito a participação de vocês, foi uma delícia essa conversa, muito produtiva, esclarecedora, como sempre. Agradecer também a participação aí da nossa audiência, dos nossos internautas, que mandem mais e mais perguntas, que, ó, aqui não falta, economia e política, tá? Tem muita gente aqui para responder. Obrigada, viu? Boa noite a vocês e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Um abraço. Um abraço. Boa Páscoa. Vocês também. Tchau, tchau.